Olá, boa tarde. Começa agora o Tatersal, o programa que traz as principais informações sobre o mercado da pecuária. Hoje vamos falar da importância da certificação. Sobre esse assunto eu converso com Aécio Flores, vice-presidente da Associação Brasileira de Empresas de Certificação. Boa tarde, Aécio, seja bem-vindo. Boa tarde, tudo bom? É um prazer falar com você. Aécio, o Brasil é pioneiro em rastreabilidade de carne bovina brasileira e tem um dos maiores bancos de informação do mundo. O setor tem usado estes dados? O Brasil hoje ele possui o maior banco de dados de rastreabilidade do mundo, até pela dimensão do país e pelo rebanho bovino que a gente tem, no caso. A gente já tem um programa de rastreabilidade aí que já vai há 20 anos, com um relativo sucesso, que é o que garante a nossa exportação à União Europeia. Então, não tem como não dizer que o Brasil tem o maior sistema de rastreabilidade do mundo, fica difícil contrapor esse ponto. Quanto ao uso ou não dessa informação de rastreabilidade, ela está nos garantindo a exportação há 20 anos para a União Europeia, que é o principal mercado exportador brasileiro, que mais paga, no caso. Não que seja um maior volume, mas é a vitrine para os outros mercados, principalmente falando. Então, a utilização que se dá da rastreabilidade, ela ainda ela é um pouco aquém para nós, empresas de certificação, do que ela poderia ser dado, porque a gente acredita dentro da associação e as empresas em si, que a rastreabilidade ela pode ser usada como um ponto de partida para não existir mais contestação para o produto carne brasileiro, para a nossa proteína animal. Então, a gente tem que valorizar mais esse nosso sistema de rastreabilidade e, como governo, como instituição, usar ele mais como uma porta de entrada para qualquer mercado comprador da nossa proteína animal. Ô Aécio, qual o balanço que você faz do trabalho de rastreabilidade do rebanho bovino brasileiro? O pecuarista tem feito a lição de casa? O pecuarista que entra no sistema Sysbov hoje faz a sua lição de casa, né? A gente ainda é muito incipiente a quantidade de propriedades, a gente já chegou a ter um número bastante expressivo no passado, no início do programa de rastreabilidade do Brasil, e esse número, com os altos e baixos do mercado e das próprias questões institucionais do processo de rastreabilidade Sysbov no Brasil, ele veio caindo com o tempo. Hoje a gente chega a um número de propriedades em torno de 1.700 propriedades que hoje fazem rastreabilidade com critério para exportação, com critério para certificação Sysbov. Esse número ele pode ser muito maior, então acredito que o pecuarista que tá dentro do sistema hoje está fazendo o seu trabalho bem feito, está cumprindo com as normas e está querendo ganhar mais com isso, está querendo valorizar mais o seu produto. Então, a certificação, como qualquer agregador de valor a um produto, ele é muito importante e fundamental para a conquista de grandes mercados, no caso, e mercados compradores de maior valor. Então, o pecuarista está muito ciente disso. Esse caminho que a gente fez com a rastreabilidade nesses 20 anos que ela já existe no Brasil, ele vem de um processo bastante árduo, uma batalha bastante forte, uma adaptação do pecuarista às regras que vieram se adaptando nesse período. Mas a gente acredita que o pecuarista faz a sua parte e, na verdade, ele queria ter mais ganho com isso, até para a gente conseguir ter mais gente fazendo rastreabilidade, que é um produto tão importante para a nação, como pensando em país, e principalmente para a obtenção de mercados com segurança de compra. Verdade. Aécio, como é feito o trabalho de certificação da porteira até o supermercado? Hoje, desculpa, eu não peguei o teu nome para conseguir falar contigo. Alô? Andréia, me ouve? Desculpa, André, estou te escutando, tá? Andréia, hoje a rastreabilidade, ela dá para dizer que internamente no país ela é muito pouco utilizada, porque a gente faz um processo de certificação para exportação para a União Europeia, que é o principal mercado, que é a vitrine dos mercados exportadores do mundo, né? Hoje a União Europeia tem o maior standard de qualidade, então se a gente vende para a União Europeia, a gente vende para qualquer lugar.
Então, a grande questão é que ainda é incipiente o uso da rastreabilidade no mercado interno. Por exemplo, a gente está passando por uma pandemia e vamos dizer que a gente está num mundo pandêmico, como eu já venho falando algumas vezes. E mais do que nunca a rastreabilidade seria a forma e a certificação do produto, a forma como garantir segurança no alimento, não só para quem compra a carne do Brasil, mas principalmente para nós brasileiros que estamos indo no supermercado fazer as compras. E isso ainda é muito pouco utilizado. A rastreabilidade ela não tem ainda um apelo muito forte para o mercado interno, ou seja, o produtor brasileiro, o consumidor brasileiro, ele não está exigindo a rastreabilidade como ele poderia exigir, eu acho que como deveria exigir pela própria questão sanitária que a gente enfrenta no mundo inteiro. Então, a gente acredita ainda que a gente está engatinhando, por mais que tenhamos o maior sistema de rastreabilidade do mundo hoje, com milhares de cabeças de animais rastreadas e enviadas para o abate, internamente no país a gente não usa isso para o consumo interno, e que deveria, né? Porque é uma questão de segurança alimentar. Durante a pandemia, o controle sanitário dentro dos frigoríficos ficou mais rigoroso, Aécio? Ficou mais rigoroso. Ele não deixou de ser rigoroso nunca, mas ele se torna mais rigoroso pela questão que a gente está passando por um momento onde tu na tua casa tu tá tendo hábitos mais rigorosos de higiene, né? Tu no teu dia a dia tu tá tendo hábitos mais rigorosos de higiene, e com o frigorífico não podia ser diferente, qualquer indústria não podia ser diferente, né? Então o controle ele tá maior ainda do que já existia, porque como eu disse antes, a gente está passando por uma situação atípica no mundo inteiro com a questão da pandemia. É verdade. Além das regras sanitárias, os mercados também estão atentos à sustentabilidade. Como essas informações de produção e conservação ambiental estão chegando aos consumidores? Hoje isso ainda não é nenhuma, não existe uma exigência clara, existe claro uma sinalização que está sendo notado isso no mundo inteiro, principalmente com a política que a gente tem no país de desmatamento, que se tornou notícia no mundo inteiro, essa questão do desmatamento no Brasil. Mas a gente já está acompanhando notícias que os mercados compradores do Brasil estão começando a mudar esse ponto de vista e vão começar a exigir isso da gente. Vão começar a exigir informações de desmatamento, informações mais claras sobre a questão ambiental no processo da compra dos produtos brasileiros. E isso nós da associação já estamos prontos para atender essa demanda. A gente só está esperando ela daí, eu falo pelo nome das empresas de rastreabilidade e certificação no Brasil, porque isso é uma demanda que a gente já controla e já tem esse item dentro do nosso checklist. Porém, a gente não coloca isso para fora porque não existe uma exigência formal desse processo. Mas a gente acompanhando o movimento, principalmente na União Europeia, com a saída da Inglaterra do BRICS, eles vão trazer algumas exigências a mais, acredito, para a questão da compra do produto, principalmente da proteína animal. E em cima disso, essas exigências vão acabar caindo sobre o produtor e sobre toda a cadeia, não há dúvida disso. E já em relação à participação do Brasil na cota Hilton? A cota Hilton é uma cota bem interessante, é um valor a mais, é um ganho que o Brasil tem, né? Apesar de a gente representar só 15% dos 100% da cota Hilton no mundo, a maior fatia fica com um país tipo como a Argentina, né, que tem 40% desse mercado. A gente vinha tentando cumprir um pouco da cota Hilton, que é uma questão de controle do nascimento até o abate do animal, né? Só que desde o ano passado, a gente, no período, porque a cota Hilton, para entender, ela vai de junho a julho, ela pega o ano quebrado, né? Então, no período de junho a junho de 2019 para 2020, a gente não conseguiu atingir metade da cota Hilton, né? Que é uma cota com excelência de preço, vamos dizer assim, por causa dos benefícios fiscais. E esse ano a gente está no mesmo caminho. Então, é uma questão de planejamento da cadeia como um todo para aumentar a nossa fatia propriamente da cota Hilton e principalmente usar esse benefício e fazer ele chegar até o produtor final. Acho que isso é o grande desafio também da cota Hilton nesse processo.
mas é uma pena que a gente não consiga hoje, 2019, 2020, a gente não chegou à metade da nossa cota, vamos dizer assim, de exportação dentro da Hilton, e a gente segue na mesma batida para esse biênio 2020, 2021, acredito. Né? Apesar dos dados não serem apresentados claramente pela SECEX ainda, né? A gente só tem informação do biênio 2019-2020, mas a gente está caminhando ainda a passos lentos para atender essa demanda. E paralelo à cota Hilton, a gente tem aí a intenção de pegar a 481 também, que é uma classificação bastante interessante, porque é um protocolo comercial, e a gente está batalhando para o Brasil também se enquadrar nisso, para a gente valorizar mais e entregar mais valor dentro da cadeia da pecuária brasileira. Oécio, em relação à política internacional, o governo brasileiro é quem estreita o contato com os mercados parceiros. Como tem sido o papel do Estado em abrir fronteiras comerciais? O Ministério da Agricultura está se mostrando muito ativo nesse processo. Ele não está deixando de fazer a sua parte na questão de abrir as portas para novos mercados compradores da carne brasileira. A grande questão é que a gente tem uma estrutura que tem que caminhar junto com essa boa vontade de abertura de portas do Ministério, né? Como a gente comentou antes, a gente tem um dos maiores sistemas de rastreabilidade do mundo e, infelizmente, a gente não dá o real valor que esse sistema pode apresentar para nós. Ele é enxergado, às vezes, com incertezas, como uma falta de credibilidade, sendo que a gente tem um processo dentro do Brasil onde a gente simplesmente identifica 100% do produto que é exportado e 100% do produto que é consumido é vistoriado. Então, nós não trabalhamos nem com amostragem, a gente trabalha com 100% da matéria. Então, a questão é a gente fortalecer isso, é criar um ambiente positivo em cima desse processo para dar mais condições para o governo abrir mercados e, no caso, os frigoríficos atenderem essa demanda que existe hoje no mundo. OAS, a Associação Brasileira de Empresas de Certificação, foi fundada em 2019, mas detém uma parcela importante das empresas do setor. Conta pra gente um pouquinho do trabalho da associação. A Abicar foi fundada no final de 2018, início de 2019. A iniciativa da Abicar, ela veio para criar uma representatividade para as empresas do setor que trabalhavam de forma isolada dentro dos seus pleitos, né? Então, a gente já tinha tido algumas oportunidades de juntar as empresas e fazer um movimento desse tipo. Mas a Abicar ela veio com uma intenção mais simples do que as antigas atividades que a gente fez nesse processo. Ela veio com a intenção de representar as empresas frente aos órgãos governamentais e outros órgãos específicos do setor da agropecuária brasileira. Então, hoje, a gente está conseguindo ter uma posição clara junto com a Confederação Nacional da Agricultura, junto com o Ministério da Agricultura. Conseguimos alguns avanços com cadeiras na Câmara Setorial da Carne, com cadeiras na Câmara Setorial de Orgânicos, porque a Abicar também representa as empresas de certificação orgânica que realizam vistoria e rastreabilidade dos seus produtos. Então, ela veio para somar e para mostrar para o público e vamos dizer assim, para o brasileiro em geral, que a gente possui um processo de rastreabilidade muito forte, muito sério dentro do país, que quando a gente fala em certificação de bovinos, a gente às vezes se pergunta, a gente está certificando a carne para o mercado externo e não está valorizando o mercado interno, que é tão forte. Então, isso é muito importante como associação, e a gente está conseguindo galgar esses passos. A gente está aí, como eu comentei, participando nas câmaras setoriais, fazendo um processo forte para a associação ser cada vez mais conhecida e mostrar que a rastreabilidade de certificação é muito necessária e importante tanto para o produtor que consome a carne do Brasil fora do país, e principalmente a gente tem que dar esse recado e mostrar isso para o consumidor interno brasileiro. Obrigada, Aécio, pela sua participação. Foi um prazer falar com você. Eu que agradeço, Andréia, e ficamos sempre à disposição aí na associação para atender qualquer demanda de vocês. Tá, um grande abraço. O Tatersal de hoje fica por aqui. Uma ótima tarde para você e amanhã eu volto com outras informações. Até lá. Tchau.